Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar então a gravação da explicação do roteiro para as atividades da semana 8, tá? Então vamos lá. Então, roteiro, vocês têm que responder as atividades indicadas, tá? E assistir às aulas do CMSP e produzir uma frase sobre o conteúdo estudado. Deixa eu arrumar aqui que aqui tá errado. 8. Então vamos lá. O que vocês têm que fazer? Responder as questões e assistir às aulas e produzir uma frase sobre o conteúdo estudado. Qual a aula de inglês? A aula de inglês que ocorreu na semana do dia 8 de junho ao dia 12 de junho, tá bom? Professora, não teve nenhuma aula de inglês na semana 8. Se não houver aula da disciplina, escreva: o CMSP não disponibilizou a aula da disciplina na semana 8. Fácil e simples, tá bom? Então, vamos lá, tá? Relacione as imagens abaixo com os termos equivalentes. Copie-os em seu caderno. Então, você vai copiar o quê? As imagens? Não, você vai copiar esses termos aqui no caderno, tá bom? Aí, vocês vão ver lá, fluid. O que será que é fluid? Ah, eu não sei, professora. Eu não sei o que é fluid. Vamos juntos, tá? Vamos lá, aqui, o Google tá aberto aqui em cima. Traduzir. Então, vamos traduzir aqui, fluid. Fluid tem a ver com inundar, encher. Aqui, olha, tá escrito verbo, mas eu não quero verbo, eu quero um substantivo. Bom, não tem. De qualquer forma, não tem. Eu sei que fluid tem a ver com inundar. Qual dessas imagens aqui, olha, a A, a B, a C, a D ou a E tem a ver com fluid? Então, você vai olhar lá no seu caderno, na sua folha. Ah, eu acho que tem a ver com tal. Então, você vai colocar na frente, aqui no fluid, no seu caderno. Por exemplo, eu acho que a letra G, que nem tem aqui. Aí, eu vou colocar o G no caderno, só isso, tá? Vai fazer isso com fluid, ocean pollution, water management, storms e landslide. Não sabemos o que são nenhum desses termos. Se você não sabe, pessoal, depois, né, que você pesquisou lá no Google o que é o termo, tá? Você vai escrever aqui na frente o que é esse termo, o que significa esse termo, tá? Fluid, ele tem a ver com inundar. Então, a gente pode colocar que é uma enchente, certo? Fluid, a gente pode colocar que é uma enchente. Para quê? Para deixar anotado para eventuais consultas, para não ter que ficar toda hora pesquisando a mesma coisa, tá? Agora aqui, exercício 2. Escreva em seu caderno as palavras do quadro que se relacionam com as imagens abaixo. Então, aqui eu tenho as imagens, tá? E esse aqui é o quadro. Beleza, esse é o quadro. As palavras que estão neste quadro, para você escrever lá no seu caderno, elas têm que aparecer nessa imagem aqui de cima. Nessa imagem tem algum fluid? Que a gente já sabe que fluid é enchente? Não, não tem. Então, você não vai colocar fluids lá no seu caderno, no exercício 2, tá bom? Não vai colocar. Por quê? Porque aqui nessas imagens não tem fluids. Aqui, ó, tem outra palavra, storms. Tem storms nessa imagem aqui de cima? Tem storms. Aqui, olha, tem até raios, ó. Raios. Tá vendo? Não sei se dá pra vocês enxergarem aí. Então, tem storms. Então, storms eu vou escrever no caderno. Então, vocês vão olhar o quadro, esse quadro aqui, tá? Este quadro. Vão olhar o quadro e vão relacionar com essas imagens. Se o que está escrito no quadro tem nas imagens, vocês vão escrever no caderno de vocês. Agora, ainda no exercício 2, tá? Vocês vão fazer o quê? Reescrever as frases, completando essas frases aqui de baixo, ó, com as palavras do quadro, tá? E de acordo com a sua comunidade e os seus gostos, tá? Por exemplo, na letra A, aqui, olha, na letra A tá escrito There is a ou an, tananã, in my city. Então, vocês lembram que nós aprendemos na aula as diferenças, né, os usos do a e do am?
Vocês conseguem lembrar? Nós fizemos exercícios sobre os usos do a e do am. E vocês têm no caderno de vocês anotado quando que nós usamos o a e quando que nós usamos o am, tá bom? Então eu não vou nem me prolongar nesse assunto. Mas tá lá, there is a ou am tananã in my city, tá? There is, a gente sabe já que é a, tá bom? Há tananã in my city. O que tem na nossa cidade? Aí vocês vão olhar aqui neste quadro. Por exemplo, tá? Vou pegar aqui essa palavra que é cognata, que fica fácil para vocês. Shopping center. There is an shopping center in my city, tá? Então é verdade, é verdadeiro. Tem um shopping center na nossa cidade, tá? Tem um shopping center, tem um hospital, tá bom? Então a gente pode completar com qualquer uma dessas palavras, porque elas são verdadeiras, tá bom? Elas realmente têm essas coisas na nossa cidade, então a gente pode colocar aqui, tá? E vocês vão fazer tudo isso com todas as letras, tá bom? Aqui, olha, na letra B, there isn't. There isn't, olha, não tem, tá bom? Não há, não existe. There isn't. Então, vocês têm que achar alguma coisa aqui, olha, que não tem na nossa cidade, tá bom? Tem supermercado? Tem, então a gente não pode colocar aqui. Então, isso aí vocês vão achar sozinhos, tá bom? E vão fazer isso com todas essas frases. Dica, montem um vocabulary no caderno de vocês. Então, por exemplo, nós pesquisamos aqui a palavra floods, né? E nós descobrimos que a palavra floods significa enchente, tá? Não traduzam palavra por palavra, porque não é assim que aprende inglês, tá? Então, se eu não souber o que é neighborhood, tá? O que eu vou fazer? Eu vou colocar neighborhood no meu caderno e eu vou pesquisar no Google Tradutor o que significa neighborhood, tá? E depois disso eu vou escrever no meu caderno, vizinhança, tá? Vizinhança, bairro, tá bom? Tudo isso é neighborhood, tá? Não se esqueçam de montar o vocabulário porque é importante. Não precisa copiar essas coisas no caderno, tá? Só as frases que precisa copiar. E responder as questões no caderno de vocês mesmo, tá bom? Então, não se esqueçam de fazer o vocabulário e de responder as questões no caderno. Qualquer dúvida, eu estou disponível, tá? No WhatsApp, sempre. Vocês sabem, tá? Tchau, tchau, então. Até a próxima.